Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na consideração 16 do livro Preparação para a Morte, escrito por Santo Afonso Maria de Ligório, da misericórdia de Deus. Super exaltat autem misericordia iudicium. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2, versículo 13. Ponto 1 da reflexão. A bondade é comunicativa por natureza, isto é, tende a transmitir aos outros os seus bens. Deus, que por sua natureza é a bondade infinita, sente vivo desejo de comunicar-nos sua felicidade e por isso propende mais à misericórdia do que ao castigo. Castigar, diz Isaías, é obra alheia às inclinações da vontade divina. Abre aspas. Levantar-se-á para fazer a sua obra, ou vingança, obra que lhe é alheia, obra que lhe é estranha. Fecha aspas, Isaías 28, 21. Quando o Senhor castiga nesta vida, é para fazer misericórdia na outra. Salmo 58, versículo 3. Mostra-se irritado a fim de que nos emendemos e detestemos o pecado. Salmo 5. Se nos manda algum castigo, é porque nos ama e nos quer livrar das penas eternas. Salmo 6. Quem poderá admirar e louvar suficientemente a misericórdia com que Deus trata os pecadores, esperando-os, chamando-os, acolhendo-os quando voltam para Ele? E antes de tudo, que graça valiosíssima nos concede Deus em esperar pela nossa penitência. Quando o ofendeste, meu irmão, o Senhor te podia ter feito morrer, mas ao contrário te esperou, e em vez de castigar-te, te cumulou de bens e te conservou a vida em sua paternal providência. Fingia não ver teus pecados, a fim de que te convertesses. Sabedoria 2, versículo 24. E como é isto, Senhor? Vós que não podeis ver um só pecador, vedes tantos e vos calais. Hebreus 1, versículo 15. Vedes aquele impudico, aquele vingativo, esse blasfemo, cujos pecados crescem dia a dia, e não os castigais? Por que tanta paciência? Deus espera o pecador, a fim de que se arrependa e desse modo lhe perdoe e o salve. Isaías 30, versículo 18. Disse Santo Tomás que todas as criaturas, o fogo, a água, a terra, o ar, por natural instinto, se prestam a castigar o pecador pelas ofensas feitas ao Criador. Mas Deus, pela sua misericórdia, os impede. Vós, Senhor, aguardais o ímpio, para que se serve de vossa clemência para vos ofender? Isaías 26, 15. Por que tamanha paciência? Porque Deus não quer a morte do pecador, mas sim que se converta e se salve. Ezequiel 22, versículo 11. Ó paciência divina!
Disse Santo Agostinho que se Deus não fosse Deus, pareceria injusto pela sua paciência para com o pecador, pois esperar assim pelo homem que se vale daquela paciência para continuar a pecar parece em certo modo uma injustiça contra a honra divina. Abre aspas, nós pecamos, continua dizendo o mesmo santo. Entregamo-nos ao pecado, alguns, a que vivem em paz com o pecado, dormem no pecado meses e anos inteiros. Regozijamo-nos no pecado, pois não poucos até se gloriam de seus delitos, e vós usais da misericórdia. Fecha aspas. Parece que teimosamente combatemos contra Deus. Nós, provocando a sua vingança, Ele convidando-nos ao perdão. Então, aqui Santo Afonso fala de um assunto muito moderno na igreja, né? Que é da misericórdia de Deus. Tá? Mas veja como ele fala da misericórdia, né? Como ele faz para nós um resumo das Escrituras falando sobre a misericórdia de Deus, né? Como que a gente deve encarar essa infinita misericórdia de Deus para conosco, né? Quando ele fala da misericórdia, né? E cita todas essas partes da Escritura, né? E também Santo Agostinho aqui, Santo Tomás, ele nunca esquece de nos lembrar do pecado, né? Ele nunca esquece de nos lembrar que essa misericórdia é apenas uma infinita paciência que Deus tem conosco, né? Não dessa forma festiva, né? Com que hoje a igreja fala da misericórdia, né? De Deus, né? Como eu sempre disse, hoje nós temos Domingo da Misericórdia, Santa da Misericórdia, é misericórdia para lá, para cá, esquecendo de todo o resto, que nos lembra Santo Afonso aqui, né? Como que é tratar um atributo de Deus de forma clara, verdadeira, né? E baseado na doutrina da igreja, né? Das Escrituras, certo? Enfim, que é muito bem estabelecido, né? E que coisa interessante, né? A observação de Santo Tomás, né? Dizendo que as criaturas de Deus, e aqui ele coloca as criaturas fogo, água, terra e ar. Santo Tomás diz que elas têm um natural instinto para castigar o Criador, né? Desculpe, o pecador, pelas ofensas feitas ao Criador, né? Isso certamente aconteceu depois da queda, né? Porque no paraíso, essas mesmas criaturas eram inofensivas, né? A Adão e a Eva. Mas depois da queda, elas adquiriram esse instinto natural, né? De castigar o pecador, né? Que beleza de observação de Santo Tomás, né? Então aqui nós temos os afetos e súplicas desse ponto 1. Meu Deus e Senhor, reconheço que sou digno de estar no inferno. João 17:13. Graças, porém, à vossa misericórdia, não me acho nele, mas sim prostrado a vossos pés e conhecedor do vosso preceito, em que bem ordenais que vos ame. Ama o Senhor teu Deus. Mateus 22:37. Dizeis-me que quereis perdoar-me se me arrepender das injúrias que vos fiz. Sim, meu Deus, já que desejais que vos ame, mesmo que seja um miserável rebelde contra a vossa soberana majestade, amo-vos de todo o coração, e me dói ter-vos ofendido.
Isso me aflige mais que qualquer outra desgraça que me pudesse suceder. Iluminai-me, pois, ó bondade infinita, e fazei-me conhecer a horrenda malícia de minhas culpas. Não, não resistirei mais à vossa voz, nem tornarei a injuriar a um Deus que tanto me ama e que tantas vezes e com tanto amor me perdoou. Ah, se nunca vos tivesse ofendido, Jesus de minha alma, perdoai-me e fazei que de hoje em diante a nada ame mais do que a vós, que somente viva para vós, que morrestes por mim, e que somente por vosso amor sofra, já que por mim tanto padecestes. Eternamente me tendes amado. Concedei-me que durante toda a eternidade arda eu no vosso amor. Tudo espero, ó meu Salvador, de vossos infinitos merecimentos. Em vós confio, Virgem Santíssima, pois, com vossa intercessão, me haveis de salvar. Então, a súplica complementa a reflexão, né? E reconhece, né, a paciência de Deus, a misericórdia dele, a bondade infinita de Deus, né? Mas faço de novo a observação, né? Toda vez que os grandes santos falam sobre a misericórdia, a bondade infinita de Deus, eles fazem depois de reconhecerem a miséria da alma do ser humano, né? As injúrias que nós lançamos contra o coração de Deus, né? Não se pode nunca falar da misericórdia de Deus, ou não se deve nunca falar sobre a misericórdia de Deus, sem reconhecer antes a horrenda malícia de nossas culpas, né? Então a gente só pode levantar o assunto misericórdia de Deus a partir, né, do reconhecimento dos nossos pecados, né? Nunca para tentar induzir a ideia de que, sugerir a ideia, né, ventilar a ideia de que nós podemos pecar à vontade, né? Porque sendo a misericórdia de Deus infinita, né, Ele vai nos perdoar, né? Certo? Nunca podemos fazer isso. Nunca devemos fazer isso. Nós, fiéis, miseráveis, né? Que dirá os padres, né? Nunca podemos, como a gente ouve hoje, né, levantar esse assunto da bondade infinita de Deus, da misericórdia infinita de Deus, para negar a existência do inferno, né? Certo? Veja, nessa oração, né, que segue o primeiro ponto da reflexão de Santo Afonso a respeito da misericórdia infinita de Deus, tá certo? A primeira frase dessa oração é assim: meu Deus e Senhor, reconheço que sou digno de estar no inferno. Tá certo? Então, isso é o seguinte: a gente sempre tem que, antes de falar da misericórdia de Deus infinita, a gente tem que falar da justiça de Deus infinita, né? É isso que significa reconheço que sou digno de estar no inferno. Tá certo? Isso é lembrar da justiça de Deus primeiro, antes de falar da misericórdia, né? Como é equilibrado, né? Essa visão da igreja tradicional, né? Sobre a misericórdia, né? E assim vai
ele vai continuar aqui, né? Ponto 2. Consideremos, além disso, a misericórdia de Deus quando chama o pecador à penitência. Adão, depois de ter se rebelado contra Deus, escondeu-se. Mas o Senhor, que tinha perdido Adão, vai à procura dele e, quase a soluçar, o chama. Onde estás, Adão? Gênesis 3:9. Palavras de um pai, diz o padre Pereira, que procura o filho que perdeu. O mesmo tem feito Deus contigo, muitas vezes, meu irmão. Fugias de Deus e Deus te chamava, ora com inspirações, ora com remorsos na consciência, já por meio de prédicas, já com atribulações e com a morte de teus amigos. Parece que, falando de ti, Jesus Cristo exclama: meu filho, quase perdi a voz a chamar-te. Aqui tem uma outra sigla, que eu não sei qual é, SE 63.4. Olha que coisa incrível, né? Que Santo Afonso nos lembra aqui, né? Ele diz claramente aqui, né? Que como é que Deus nos chama, né? No paraíso ele chamou, né? Adão. Ele próprio, né? A causa primeira chamou Adão. No mundo, depois da queda, Deus nos chama através das causas segundas, né? Então, aqui ele fala inspirações, remorsos de consciência, por meio de prédicas, já com tribulações ou com morte de teus amigos. Então, acontecimentos, pessoas e circunstâncias, né? Considerai, pecadores, diz Santa Teresa, que vos chama aquele Senhor que um dia vos há de julgar. Aí, justiça, né? Quantas vezes, cristão, te mostraste surdo à voz de Deus? Há muito merecias que não te chamasse mais. Deus, entretanto, não cessa de chamar-te, porque deseja que estejas em paz com Ele. E assim te possas salvar. Quem é aquele que te chama assim? Um Deus de infinita majestade. E quem eras tu, senão um verme miserável e vil? E para que te chama? Não pode ser senão para te restituir a vida da graça que tinhas perdido. Convertei-vos e vivei. Ezequiel 18:32. Para recuperar a graça divina, seria pouco passar a vida inteira no deserto. Deus, porém, se ofereceu dar-te de novo sua graça em um momento, e tu a recusaste. E, contudo, Deus não te abandona, mas acerca-se de ti e solícito te procura e lamentando-se te diz: meu filho, por que queres te condenar? Ezequiel 18:31. Quando o homem comete um pecado mortal, expele Deus de sua alma. João 19:14. Que faz Deus, porém? Conserva-se à porta dessa alma ingrata e clama. Apocalipse 3:20. Pede à alma que o deixe entrar. Cânticos 5:5. E roga até cansar-se. Jeremias 15:6. Sim, diz São Dionísio Areopagita, Deus corre
como amante desesperado atrás do pecador, exortando-o a que não se perca. É exatamente o que São Paulo exprimia quando escrevia a seus discípulos: rogamo-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. Belíssima é a reflexão sobre este texto, belíssima é a reflexão que, sobre este texto, faz São João Crisóstomo. Diz, abre aspas, o próprio Cristo vos roga. E que vos roga? Que vos reconcilieis com Deus, de sorte que ele não é inimigo vosso, senão vós dele. Fecha aspas. Aqui ele cita o comentário, né, o extraordinário comentário que São João Crisóstomo faz das encíclicas de São Paulo, né? São João Crisóstomo era muito parecido com São Paulo, né? Era um irmão longínquo de São Paulo, né? O santo faz ver que não é o pecador que se deve esforçar para conseguir que Deus se mova à reconciliação com ele, mas que só lhe é preciso resolver-se a aceitar a amizade divina, porque é ele e não Deus que se nega a fazer a paz. Ah, como esse bondosíssimo Senhor corre sem cessar atrás de tantos pecadores e lhes vai dizendo, ingratos, não fujais de mim. Por que fugis? Dizei-mo, quero fazer-vos bem e somente procuro tornar-vos feliz. Por que vos quereis perder? Mas, Senhor, que é que fazeis? Para que empregar tanta paciência e tanto amor para com esses rebeldes? Que compensação esperais deles? Que honra procurais em vos mostrardes tão apaixonado por esses miseráveis vermes da terra que fogem de vós? Que ser é o homem para que o engrandeças? Ou por que pões sobre ele o teu coração? João 7,17. Que coisa extraordinária, né? Essa reflexão, né? E veja, de novo, a diferença entre uma reflexão sobre a misericórdia de Deus nos termos corretos, tradicionais da igreja, e nos termos que a gente tem hoje, dessa pieguice sem limites, né? Dessa devoção gelatinosa à misericórdia divina que nós temos hoje, né? Esse sentimentalismo adocicado, né, que nós temos hoje. Veja o que a igreja nos esconde, né? A igreja que está por aí, né, nos esconde desse entendimento da misericórdia de Deus, né? Olha que beleza de imagem mental, né? Que Santo Afonso, citando outros santos, sobretudo São João Crisóstomo, né, nos dá desse Deus que nos procura, desse Deus que corre ao nosso encalço, né? Mas ele corre para nós, não para nos dar o perdão gratuito, né? Ele corre atrás de nós para que a gente se arrependa e deixe ele entrar na nossa alma, né? Ele é um Deus que mendiga, né, a nossa
a nossa conversão, né? Que espera angustiadamente pelo nosso pedido de perdão, né? Certo? Ele é que, como diz São João Crisóstomo, né? O próprio Cristo vos roga. E que vos roga? Que vos reconcilieis com Deus, de sorte que ele não é inimigo vosso, senão vós dele. Reconciliar, né? Com Deus. Ele quer que nós nos reconciliemos com Deus. Nós é que temos que fazer o esforço, né? Deus não vai se reconciliar conosco sem o nosso esforço, né? Que coisa impressionante, né? Ingratos, não fujais de mim. Por que fugis? Dizei-mo, quero fazer-vos bem e somente procuro tornar-vos felizes. Por que vos quereis perder? Essa é a voz da misericórdia. Né? Essa é a voz da misericórdia. Não essa voz pastosa, gelatinosa, piegas, sentimentaloide, que nós ouvimos hoje da misericórdia enquanto conceito moderno, né? De um Deus banana, né? Afetos e súplicas. Então, essa alma aqui agora está diante de um Deus misericordioso. Mas veja o que ela faz, né? Veja se ela sai toda jactante, porque Deus é misericordioso e vai ter que perdoá-la. Vamos ver. Aqui tende, Senhor, a vossos pés um ingrato que vos pede misericórdia. Meu Pai, perdoai-me. Ouso chamar-vos de Pai, porque assim quereis que vos chame. Não mereço compaixão, porque quanto mais bondoso fostes comigo, tanto mais ingrato mostrei-me para convosco. Por essa mesma bondade que vos moveu, meu Deus, a não me desamparar quando fugia de vós, recebei-me agora, quando volto para vós. Inspirai-me, meu Jesus, grande dor das ofensas que vos fiz, e dai-me vosso beijo de paz. Arrependo-me, sobretudo, das ofensas que vos fiz, e as detesto e abomino, unindo esse aborrecimento ao que sentistes vós, ó Redentor meu, no horto de Getsemane. Perdoai-me pelos merecimentos do precioso sangue que por mim derramastes naquele horto. Prometo resolutamente nunca mais afastar-me de vós e banir de meu coração todo afeto que não seja para vós. Jesus, meu amor, amo-vos sobre todas as coisas, quero amar-vos sempre e somente amar a vós. Mas dai-me, Senhor, força para consegui-lo. Fazei-me inteiramente vosso. Ó Maria, minha esperança, Mãe de misericórdia, compadecei-vos de mim e rogai por mim a Deus. Então, como todo santo da igreja, como todo justo na terra, né? Ele sabe, Santo Afonso, muito bem, né? Que primeiro vem a justiça e depois a misericórdia, né? Então, veja como é que ele começa a oração. Agora tende, Senhor, a vossos pés um ingrato que vos pede misericórdia. Então, primeiro a justiça, depois a misericórdia, né? E toda oração é constituída assim, né? Primeiro a justiça, primeiro a nossa ingratidão, primeiro os nossos pecados, primeiro o reconhecimento, primeiro o pedido de perdão, depois um pedido de misericórdia, né? A oração toda é assim, né? Não mereço compaixão. Isso é justiça. Né? Então, é a oração
do publicano versus a oração do fariseu. Nós hoje fazemos a oração do fariseu, enquanto nós devemos fazer a oração do publicano. Essa é a medida exata da misericórdia de Deus, né? Essa é a medida exata que Deus espera de nós. Ele espera ansiosamente por nós. Ele nos caça. Ele nos procura, né? Para nos dar a sua bondade infinita, né? Olha que coisa bonita no início aqui, no ponto 1, né? Ele diz uma frase que é o mote aqui, né? A bondade é comunicativa por natureza. Isto é, tende a transmitir aos outros os seus bens. Então, ele está falando isso aqui de qualquer bondade, né? Da bondade humana. Mas aplicado isso à natureza divina, à bondade infinita de Deus, imagina o quanto que ela é comunicativa, né? O quanto ela aspira por se comunicar, né? E é essa aspiração que Deus tem, de comunicar a sua bondade para nós, é que é a origem desse movimento de Deus em nossa direção, né? Beleza, né? Uma beleza. E aqui nós somos ensinados, catequizados, né? A respeito da misericórdia, da forma correta, da forma devida, da forma que Deus nos ensinou, da forma que Ele quer que nós conheçamos e transformemos isso em ação, né? Tá certo? Eu vou parar aqui no ponto 3 para ouvir os comentários e observações de vocês, se houverem. Oi, professor. Sim, Cristina. Que há muito o que dizer, mas eu vou se concentrar. Primeira coisa, professor, que eu às vezes eu acho, né, que essa nova misericórdia, essa misericórdia moderna, descolada da justiça, ela tem um quesito psicológico que é a autoindulgência. Ela é uma coisa. Ontem eu lidei exatamente com esse assunto, sabe? É assim: você faz um juízo misericordioso sobre o pecado alheio dentro da nova igreja, né? Dessa moderna, dessa coisa moderna. Mas no substrato disso está uma indulgência para o outro e para si próprio. Então, você quer também essa misericórdia, sem a justiça, não é? Eu acho que há aí esse lado matreiro, sei lá o que se pode dizer assim, quando nós, porque uma coisa é uma nova igreja falando aí coisas e tais. Outra coisa é nós, conscientes desses avanços, né, demoníacos no mundo, e usarmos dessa nova teologia, dessa, sei lá como é que é isso, para sermos também confortados nesse mundo pecador. Ontem aconteceu uma coisa muito interessante. Um rapaz publicou uma. Ah, não, não foi não. Foi uma dessas agências noticiosas falando que aquele Rubnik, que é um teólogo, se não me engano, ele era franciscano não, franciscano não, ele acho que era inaciano, da Ordem de Santo Inácio, jesuíta. Ele fez vários afrescos, várias
várias artes em Lourdes, aqui em Aparecida, mas ele é um homem degenerado. Então, várias igrejas estão cobrindo as suas obras, que são mosaicos, e não são muito bonitos, não, são mosaicos assim, um pouco grosseiros e tal. E aí, nessa notícia de que os padres estão cobrindo as obras de arte, os comentários foram todos no sentido de que, assim, eu vou ler um, tá, professor? Todo dom é graça de Deus, porque Deus tem filhos santos e pecadores. O fato dele ser um pecador ou até criminoso não o torna menos filho de Deus e nem apaga os seus dons artísticos, que são sinais da graça de Deus sobre a humanidade. Não quero com isso encobrir erros, mas enxergo a graça que superabundou a desgraça que é o pecado. Então, veja bem, É, isso foi falado ontem, foi lido ontem, quando o senhor tinha, eu li isso logo depois que o senhor leu as meditações de Santo Afonso, e ontem o senhor citou, eu tenho quase certeza que foi São Jerônimo, que nos advertiu sobre a racionalização. A racionalização, nós entendendo aí, né, como o ato humano de usar a mente, né, para a arte ou para a criação. Né, criação humana, né, como forma de expressão dos nossos vícios, né? E nós expressamos nossos vícios, expressamos e tornamos eles visíveis, para quê? Para a gente conseguir prosélitos do nosso isso, pecado, né? isso, é. A gente não quer enxergar o mal onde ele está e nós o reproduzimos, o que está dentro de nós o colocamos, e aí é de qualquer forma, né? E, então, o senhor veja qual é o problema para além dessa autoindulgência, dessa misericórdia, que nós gostamos dessa misericórdia moderna para falar que nós somos assim muito dignos só da misericórdia e não da justiça, né? Porque nós somos co-criadores, né? É, Para não dizer nós somos os antropocêntricos, tem esse outro lado que é o juízo doentio que as pessoas hoje fazem, é. sabe? Assim, o senhor veja bem, esse Rupnik, ele é um degenerado, assim, de estrita observância. Uhum. E o que esse homem fez? Ele saiu distribuindo obras sacras, né, que não sei se pode se chamar de sacras, e fazendo painéis e tudo mais. O protesto, hoje é tão raro, mas é tão raro nós virmos alguém da hierarquia da igreja tomar um posicionamento público de censura a qualquer coisa. E quando o clero faz isso, vem o fiel adoecido por uma visão errada, nesse caso da misericórdia, para falar que, olha, o senhor veja bem, o cara praticamente neste comentário, ele colocou o pecador no paraíso por causa da obra dele, que é uma obra de arte. É. Esse nicho desse povo que fica, quando você fala assim, tal coisa é uma indecência, vamos usar a palavra aqui do nosso tempo, do meu tempo, que coisa indecente. Aí o católico modernoso fala assim: ah, mas na Capela Sistina tem lá Mas é indecente, do mesmo jeito. assim, indecente do mesmo jeito. É, indecente do mesmo jeito. Tá? Aquele Então, teto da assim, Capela Sistina é indecente. nós temos aí, ó, professor, os muito níveis assim de católicos e até os sedizentes católicos, que são os sacripancas, que ficam arrancando esses próprios exemplos de dentro da igreja. É o que vai acontecer com os mosaicos desse cara. É. Vão falar, ah, mas se o cara fez uma obra de arte para a igreja, pode pecar à vontade. É, Olha o que é que nós estamos, professor, é, num nível assim, é, é, assim, o equilíbrio, o que o senhor fala, como é equilibrada a visão
reta, né, da sã doutrina da igreja. É, E como que nós fugimos dela, nós modernistas, e escolhemos a outra visão, que é a é, visão moderna. É uma escolha. é uma escolha. Até mim, agora a gente está escolhendo, É, né? É é, um horror. é. Antigamente, como havia muito pouca informação, né, a gente podia dar algum crédito. Hoje não. Hoje a gente sabe exatamente a igreja como ela é e nós escolhemos. Agora, essas pessoas, Cristina, me parece o seguinte: elas não veem o mal no mundo porque elas não veem o mal nelas mesmas. Então, primeiro você precisa ver o mal em você, o mal do seu pecado. Porque se você não vê, se você não enxerga isso, você fica cego para tudo. Então, eu gostaria, por exemplo, de conversar com esse comentador aí a respeito da vida de piedade dele, porque eu acho que ele não vê o mal nele próprio, né? E portanto não vê os outros males, né? Tudo Você é vê, graça do Espírito Santo, né? Para ele tudo é graça. Quem tem o dom de fazer murais tá é, coberto pela graça. E não é assim, esse, né? as pessoas, até sem saber quem é, mas eu, pelo que eu observo das publicações, que ele é sempre muito, publica sempre coisas católicas, e eu não sei dizer se certo ou errado, mas acho que de vez em quando eu vejo uma bobagem lá, mas ele parece ser exatamente desse tipo, assim, de não ver o mal no mundo. Porque ele não vê o mal Mas, nele. não vê. É, porque não Eu adianta. queria a comentar, sabe? Falei isso de Santo Afonso lá para ele. Ele falou assim: claro que Santo Afonso não estava falando de arte sacra. Eu falei: não, ele estava falando do pecador e de quem segue o pecador. Ruminique é para ser fulminado, É. não fulminado por nós, que Deus é que faz a justiça. Mas quem somos nós para ficarmos aí falando que esses hereges claros e declarados, professor, é o que eu acho que. Ontem mesmo eu vi uma outra situação muito parecida. Um padre. Primeiro, assim, quando você vê padre muito descolado falando em podcast, Ah, não, porque para assim, não. Aí não dá não. Não dá não. eu vou falar assim, só para não falar que eu sou muito radical, assim, padre não pode falar em podcast? Pode sim. Mas vá lá de batina, comedido, e para de rir, para de lacrar. Padre lacrador demais em rede, muito safo, eu acho que não é bom não, sabe? Mas esse era meio que lacrador e tudo mais. Falando sobre palmas na igreja. Aí fala de uma tal maneira, palmas não era não. É quando você vai rezar o Pai Nosso e levanta as mãos como se você fosse evangelho. Aí eu não dou conta de ouvir tudo, mas Eu não sei como é que você ouve até 1 minuto, 30 segundos disso. Uma coisa, não, você realmente realmente eu estou tem precisando resistência. tomar um tempo, viu, professor? Tem Estou precisando resistência. tomar um tempo. Porque eu falo assim, é muita chateação. É. Assim, é muita chateação. Mas, ao fim e ao cabo, é assim. Quem pode levantar as mãos durante a missa é o padre. O fiel não faz isso. Aí ele solta assim, mas tem uma manifestação da CNBB. É. Bom, aí foi a que eu desliguei. Eu não é CNBB, é qualquer uma outra. Aí eu pulei fora. Talvez seja a minha esperança de falar, olha, tem alguém que tá fazendo alguma coisa boa na rede. Não Mas tem. o que eu quero dizer é assim, por que é que essas pessoas têm tanto medo de serem ortodoxas, de serem precisas, não é? Porque, assim, eu não digo Eu que não, eu sei, não dá like. Não dá eu like. sei, não dá. Não É dá isso like. mesmo. É isso, não dá like. É só por isso, assim, eles não vão ser mais convidados pelos podcasts. Se eles falarem a verdade da igreja. Imagina um São Jerônimo participando de um podcast.
um Santo Agostinho. Não, não, isso aí não existe, não. Padre que vai para abrir em podcast, não. Eu já acho que não presta, não, viu, Cristiano? Eu, não, É, eu acho assim, não pode. Não não pode. pode, Não, professor, né? padre é no confessionário e no púlpito, É, tá? E rezando missa. é verdade, professor. Não tem, não. Tem, não. Tem, não. Um padre, ele pode, eu acho assim, é o meio de comunicação, ele não pode mudar a sobriedade, não é, professor? A sobriedade e a periculosidade que são as verdades da fé católica, Não, porque tá a dando. periculosidade aí altíssimo, É, assim, perder almas é coisa muito grave, grave é grave, demais. é grave. É gravíssimo. Não, não dá, não. É, eu, padre não pode ser assim, não. Pode gravar as homilias, como fazem alguns institutos, né? Para divulgar, mas o resto, não. As pregações, as Isso, homilias, isso, isso. É. O resto, não. e a doutrina mesmo, É. tem alguns que são muito bons, assim, eles são especialistas em algum santo e tratam de toda, eu vejo às vezes um, por É, exemplo, que cuida da patrística é, e isso é muito louvável. é. Agora, um tradtor em podcast, pelo Não, amor de não, não. Deus. Tá de jeito não. É, Muito bom. Eu admiro sua energia para essas coisas de Facebook, você das contas, e o fulano. Aí você vai lá e responde. É uma coisa. professor, eu estou chegando à conclusão que isso ainda é um certo desvio assim de atenção, sabe? É, Eu acho que até é boa a intenção sua, sabe? Mas assim, não, não vai. Não vai. Não tem jeito. É só mais confusão. é, Não tem. é um desvio, eu acho que ainda é um certo, digamos, um pezinho no mundanismo, sabe? É querer encontrar no mundo que não está mais lá. É, É, principalmente nesse mundo dos modernistas, né? Nesse mundo é, do. Você sabe que o cara é modernista, você sabe que. Enfim, não adianta, não vai mudar a ideia dele, não. É, o modernismo hoje já está muito bem definido, caracterizado, e tem já um- uma quantidade enorme de material para a pessoa, se quiser se livrar do modernismo. Então, quem não quis se livrar até agora é porque não vai se livrar mais. é uma coisa que o professor, se eu vejo bem, eu comentei a respeito de uma notícia, né, sobre um homem que foi pego em flagrante. É, E aí é que eu falo assim, eu vou lá ler os comentários. Há uma unanimidade em salvar, porque eu falei com o senhor de um comentário, mas na rede todas as pessoas estão, de alguma forma, inocentando o pecador, o degenerado, por causa é, da obra de arte. é, Então, assim, é isso que eu falo. Para que eu estou lendo essas coisas? Porque isso cai exatamente no que o senhor está dizendo. O modernismo já tomou conta da mente das pessoas. não tem mais jeito, não. A misericórdia moderna já tomou conta. Ué. Não, mas isso foi obra de muito tempo, né? E, enfim, isso foi obra de João Paulo II. Ah, Simples, foi. simples assim. Né? Isso foi obra de João Paulo II. É, esse espalhamento dessa noção, né? De Domingo da Misericórdia, Santa da Misericórdia, aquela irmã Faustina, né? Enfim, Aquela que
ela já foi condenada É, pela própria igreja, já, Pio XII, né? Pio XII Depois, condenou. depois o João Paulo elevou ela aos altares, né? É, Enfim, isso aí, pra mim não tem mais jeito não adianta. Então, aqui, o Santo Afonso, né? Ele nos dá a visão de sempre da igreja, né? Nós não desconhecemos a infinita misericórdia de Deus. Nunca a igreja desconheceu, né? Só que para você começar a falar sobre isso, primeiro vem a justiça, né? O pecador, para que ele suplique a misericórdia, ele tem que admitir os pecados, tem que admitir a miséria dele, tem que admitir todas as ofensas que ele faz a Deus, né? Então, é, hum, aí sim você pode suplicar a misericórdia, né? E aí sim, quando você faz isso, você tem todas as garantias escriturísticas que Deus nos deu na revelação, de que o coração dele é tocado por essa admissão do pecado. Ele é tocado por essa aproximação que o pecador faz dele. Aí sim, aí sim, você pode ter esperança na misericórdia. Não de outra forma. Essa forma vai para o inferno, as pessoas vão para o inferno. e o primeiro passo é para a gente admitir, se ver como pecador, né, professor? Nós precisamos aceitar a vida que Deus nos deu, né? Sem revolta. É, é. Não, e outra coisa, assim, esse caminho, esse conceito de misericórdia está intimamente relacionado com a descrença no inferno, e que é exatamente o caminho para o inferno. Então você vê, como que pode alguém falar sobre misericórdia infinita de Deus e estar caminhando para o inferno? Dessa forma que os modernistas falam. Dessa forma. É uma forma falsa de encarar esse atributo de Deus, né? Então, a igreja sempre ensinou a doutrina correta sobre a misericórdia de Deus. Sempre. Que foi deformada agora. E que vai levar todo mundo para o inferno. Se você acreditar nessa baboseira de misericórdia que a igreja ensina hoje, você vai para o inferno. É só. É só. Simples assim. É. Professor, e outra coisa, é, essa mudança na pregação, porque antigamente, e eu acho que com todas as leituras que a gente faz, né, da vida dos santos, da patrística e tudo mais, é assim, o tom é o tom do sofrimento, assim. É tudo calcado no sofrimento, no sacrifício, no juízo de miserável pecador que somos, é esse reconhecimento, né? É. O caminho que eu acho para que a gente, como o senhor disse, sair da inocência da misericórdia, partirmos assim, e a quaresma, né, é a escola disso, né? Partirmos sempre desse princípio de exame de consciência sem autoindulgência. É, diante do crucificado, imolado, e nós ali como os imoladores, né? Uhum. Com o pecado. Porque, assim, como que nós vamos chegar nessa noção de justiça para chegar na misericórdia, se nós já partimos, digamos assim, do pressuposto de que a premissa é de que nós somos assim, pobre, coitado, injustiçado, que É. está todo mundo devendo muita coisa, Não, que Deus está nos devendo muita coisa. Olha, mas aí não dá, velho. não. Aí A, a, sim, é, aí
justiça do próprio misericórdia que a gente está pelo meio. Não, é. É isso aí. Então, a quaresma é um tempo do ano que a gente tem que se dedicar à justiça. A quaresma é o tempo da justiça. É o tempo de nós vermos a realidade da nossa vida com olhos abertos, né? Por isso que é tempo de penitência, né? Porque é tempo de justiça. É tempo de justiça. É tempo de nós meditarmos sobre a justiça de Deus, sobre a nossa vida, sobre a ótica da justiça de Deus. Não é tempo de pensar em misericórdia. Não é de jeito nenhum. Claro, pensarmos em termos da época do ano, né? Essa reflexão sobre Santo Afonso não tem problema nenhum, porque essa reflexão pressupõe a justiça, né? Então, mas, enfim, por isso que é um tempo de penitência, por isso que é um tempo de meditação sobre a paixão do Nosso Senhor, por isso que é tempo de pensarmos que a paixão do Nosso Senhor foi causada por nossos pecados, e nós que o levamos à cruz, tudo isso, né? Porque é tempo da justiça de Deus, é tempo da gente lembrar dela. Talvez a única misericórdia aceitável seja a nossa em relação a quem sermos no sentido assim. A única atitude que talvez a gente possa usar a misericórdia é comparar com os outros, no sentido de perdoá-los, né? Mas aí é uma misericórdia limitada humana, né? Que é o reflexo da misericórdia divina, mas aí tudo bem. Aí é caridade. Isso chama caridade. Eu digo assim, é dentro do nosso dever, né, diante de Deus, é o que a gente reza no Pai Nosso, né? Perdoai-nos as nossas Sim, ofensas, assim como nós perdoamos a é, quem nos tem ofendido. Acho que talvez assim essa reflexão ela cabe muito é, dentro dos nossos pecados, que veniais ou não, esse nosso espírito vingativo, né? Que a gente tem sim. Toda vez que você não aceita o mal que foi feito a você pelo outro, de alguma forma há aí dentro de nós algum espírito de hum. vingança, né? Qualquer murmúrio que a gente faz, É, que a gente. isso. Obrigada, pessoal. Uai, obrigado você, Cristina. Muito bom. Mais alguma observação? Opa, Oi, professora. grande Márcio. Grande. Bom, Bom. vamos lá, professor. Fiz uma anotação rapidinho para ser bem breve aqui. Vou tentar ser. Bom, tem essa parte aí da oração, né? Que estava ali a questão da justiça e da misericórdia, né? Realmente, ninguém comparece perante um juiz, né, nem que seja no tribunal da absolvição, para pedir misericórdia. Misericórdia pelo quê? Claro, pressupõe também, é uma questão lógica, como você falou. A misericórdia, ela pressupõe ali uma falta contra a justiça, Não. né? Para pedir justamente a restauração do vínculo, né, da caridade com Deus. É. Então, é exatamente isso aí. Agora, um ponto interessante também da questão da oração é que a gente sempre observa que Deus está pronto a oferecer aquilo para nós, por vontade dele, mas muitas vezes a oração é justamente isso, uma forma de conformar a nossa vontade com a vontade de Deus e pedir aquilo que ele está disposto a oferecer, né? Ou se fosse criancinha, né? E aí vem as figuras familiares que mais ou menos ilustram assim como é que seria essa relação nossa com Deus. As criancinhas, né? Pai, mãe, estou com fome. Claro que os pais estão dispostos a oferecer comida para a criança, né? Mas na hora que ela sinalizar que está com fome, é a hora dele entregar. Então, é mais ou menos isso, né? Isso não só a misericórdia, né? Mas qualquer outra coisa, qualquer outro bem que a gente precise, né? Principalmente os bens espirituais, os materiais que se prestem a isso também, né? A gente tem que é uma questão de conformidade com a vontade de Deus. Por isso Uhum. que muitos falam que a oração é a oração bem feita, né? Diga-se de passagem, não é a narração do jogo, né?
Ai, cruza a linha de fundo. É isso aí. Tem gente que blá 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 blá, faz falar cruzamento das costas, né? E não quer saber de ouvir o que Deus tem para ela, pelo menos assim, né? Parar um momento, esperar aquilo, né? Então, a questão disso é que a oração bem feita, ela funciona assim, é um exercício de humildade, né? Então ele exercício contra a soberba, contra a agitação do espírito, contra a ira, né? Também, contra a inveja, que é um vício contrário à caridade, né? E é um daqueles exercícios, né, que são recomendados lá no Sermão da Montanha. Aí depois também o texto falou sobre a criação que conspira, que ela se põe contra o pecador como castigo, né? Isso aí a gente vê lá no Gênesis. É natural um instinto de Isso, castigo que a criação tem. exato. Eu vejo que os castigos do Gênesis na queda, né? Deus falou que ia colocar espinhos, e a gente vê não só os espinhos, os climas inclementes, as mudanças de tempo, É, né? Isso se tratando da criação e incluindo a criação dos homens, né? Deus vai. O que eu estava lendo? O pecado capital, São Paulo fala isso, né? Hum, Ele impactou a natureza. sim, Impactou a natureza. a natureza se tornou essa coisa agreste desse jeito, É, justamente com a queda, né, do é, paraíso, o é, pecado, é. e muitas vezes, né, Deus pune através das intempéries aí, o É, ser humano, é, né? é. E, e até mesmo é, as outras pessoas, né? Estava lendo justamente esse livro falando sobre isso. Deus, muitas vezes, ele vai te deixar à mercê dos maus ou vai te poupar do encontro com eles, né? E caso ele ache conveniente ou não, né, seja como um castigo dos pecados, seja como uma aprovação para a sua virtude, É, ou então ele percebendo que diante daquilo ali você não vai ser pior, vai cair mesmo. Então ele atende aquela petição Pai Nosso, né? Não nos deixeis cair em tentação. Ele livra a gente do encontro com os maus, aham, né? Para que a gente não caia, né, diante deles em tentação, em pecado, né? Mas pode nos colocar, sujeitar a maldade, que de outra forma ele poderia inclusive evitar, né? claro. Bom, aí vamos pro próximo ali, né, eu cheguei a falar ali do castigo e também da misericórdia das figuras dos pais, dos filhos, ou do amor entre os esposos, que o próprio São Paulo coloca na carta dos Efésios, né, ali no capítulo 5, 6. É sempre muito interessante ler e meditar aquilo ali, inclusive, né, que a gente está falando dos modernismos, mas o modernismo tem muita gente ali que fica naquilo ali, né, conformado com aquilo e não se sente incomodado com aquela mediocridade, sai dali, às vezes não tem a sorte ou a graça, vamos dizer assim, de procurar e achar uma, uma instrução melhor, embora a gente, por exemplo, quando estava nesse meio, ficava assim, não, sair daqui, vamos procurar uma missa melhor, um padre que fale melhor, um ambiente menos barulhento, um pouco mais É, espiritualizado, né? E de pulo em pulo a gente acabou chegando aí, onde a gente está, né? E esse melzinho, essa geleia modernista, como você falou, nossa Senhora. geleia, nem a gelatina, é geleia mesmo, É, né? tem Isso disforme. aí é uma coisa engraçada. Eu até falei aqui, tinha uma moça que vem aqui no oratório, que ela perguntou, eu conheci ela da missa da paróquia aqui. Mas, Márcio, tem muito mais homem nessa missa do que mulher. Por que são seminários? Não, gente comum. Eu falei assim, por que tem muito mais homem aqui do que mulher? Assim, duas coisas. Primeiro, que os homens eles estão enfarados daquele melzinho, aquela geleiazinha de morango lá das paróquias. Então, se eles acham um lugarzinho melhor, eles vêm para cá.
Segundo, que muitas das mulheres gostam dessa geleiazinha de lá. Elas chegam aqui, elas olham assim, como eu já fiquei sabendo de casa, eu vou chegar e falar assim, eu não vou me vestir assim, eu não vou colocar esse pano na cabeça. Elas não vêm, né? Elas não gostam muitas vezes, e pronto, né? Ou seja, melzinho também, a pessoa tá cheio de tridentino aí no melzinho ainda, viu? Na ignorância também. Mas não tem, Nunca deu nem pra ter mas não tem nem dúvida, mãe. Não, ir à missa tridentina significa, Não, é bom, é é bom. recomendável, mas não significa, né? Não significa que ele está entendendo tudo aquilo ali, que ele está, inclusive, praticando Não aquilo. significa o pacote completo, não. Não. Né? Ele tem que, pelo menos, destrinchar um catecismozinho, tipo São Pio X, assim, aquele mais resumidinho. Pra ele chegar lá. E o que mais que eu ia falar aqui? Coisa aqui, mas era só isso, foi essencialmente. Né? Mas a questão da oração, a gente tem que ficar atento sempre a isso, né? Um exercício de conformidade com a pessoa. De pedir, né, para Deus para demonstrar essa aceitação da vontade de Deus. Eu quero receber isso aqui que Deus está me oferecendo. Mas, para poder, por exemplo, no caso da justiça e misericórdia, eu tenho que reconhecer que eu cometi ali uma falta contra a justiça e peço, né, misericórdia de Deus, pelo menos para dar um castigo suportável e poder me ligar de novo a Ele pelo vínculo da caridade. Né? O fundo da oração é isso. Você chega lá, é do publicano. Eu sou miserável mesmo, não mereço nada. E tal. Estou sujeito ao castigo mesmo. Estou sujeito. Se o senhor me der, eu mereço mesmo. Não vou reclamar. Mas estou aqui porque sei que o senhor é infinitamente misericordioso. É isso. É isso. É um bom ladrão, né? Um bom ladrão. O publicano e o bom ladrão. Olha, veja os nossos exemplos, hein? Um cobrador de impostos e um cara que foi ladrão na vida. É o máximo que nós podemos ter. Exatamente. Mas é isso, professor. Obrigado, então. Obrigado a Até mais, você. então. Muito bom. Muito boas observações. São observações catequéticas do Márcio. Então, mais alguma observação, algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários e observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.